E agora nós vamos falar com o nosso comentarista Cláudio Dantas, em Brasília, que tem um convidado ao seu lado, o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. O assunto é justamente o arcabouço fiscal, a entrega do texto final e os caminhos para essa tramitação e aprovação no Congresso Nacional. Está se discutindo, inclusive, de votar a urgência desse projeto de novo. Esse negócio de votar a urgência está acontecendo toda hora, né? Deixa eu conversar com o Cláudio Dantas, que está lá em Brasília. Ô Dantas, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde ao deputado também. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor, hein? Obrigado, boa tarde. Dantas, vamos lá. O questionamento que eu vou fazer daqui já, deputado, mas o Dantas segue daí, tá? Vai ter punição para o presidente se acaso ele não cumprir as contas do país? Porque lei sem punição normalmente não pega. E nós estamos falando de um governo que tem um histórico populista de gastos, que deixa, no caso do governo de Dilma Rousseff, a protegida do presidente Lula, deixou uma recessão a pior da história do país em 2015 e 2016. Precisa ter punição, né? Você imagina, com punição deu no que deu, né? A maior recessão da história econômica do Brasil, na época do governo Dilma. Imagine se você retirar as punições da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma lei que funcionou durante cerca de 20 anos e que o governo do PT agora quer revogar. Felizmente, o relatório do deputado Cajado atenua um pouco, melhora o texto, mas ainda não resolve, é insuficiente. Por isso que nós apresentamos, eu e o deputado Kim Kataguiri, uma proposta hoje restabelecendo todo o rol de punições consagrados na chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, desse novo marco fiscal que deve ser votado nos próximos dias aqui no Congresso Nacional. Tá, o Dantas, já vou passar para você só um questionamento, mas isso é só uma proposta para, digamos, se juntar ao texto que está lá do arcabouço, do Cláudio Cajado, ou é um substitutivo completo do texto? É um texto alternativo, tá. Ele estabelece uma série de outros requisitos, diminui as exceções, incorpora base de investimento, gastos com justiça eleitoral, fundo eleitoral, para dentro do teto de gastos. Inclusive, limita o aumento da despesa pública em, no máximo, 2 pontos percentuais por ano. A proposta do governo é de 2,5%. E estabelece o piso mínimo como 0, corrigido apenas pela inflação, onde o piso, mesmo quando em situações outras, na proposta governamental é de 0,6%, ou seja, há sempre um crescimento vegetativo da despesa pública, o que é uma contradição quando a gente tem um endividamento público tão elevado na realidade brasileira. Dantas, fico contigo. Deixa eu perguntar para o deputado aqui. Deputado, naturalmente a gente tem um outro texto para ser discutido, que é esse texto alternativo, que eu acho que é um texto feito para se provocar, né? Para provocar talvez uma discussão que possa acontecer ainda na tramitação desse projeto do arcabouço na Câmara. A gente amanhã vai ter a votação da urgência. Eu queria uma análise sua o que se mexeu, qual a sua avaliação da proposta atual do Cajado em relação ao que o governo apresentou. Me parece que, embora não seja no limite tão eficaz como a de vocês, mas ela já melhora muito aquele texto, já, vamos dizer assim, já coloca, já dá um enquadramento àquilo que o governo queria fazer, que era gastar, que era ter um cheque em branco para gastar sem limites, né? A proposta do governo, a rigor, Cláudio, ela desmanchava completamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Era uma farra geral, sem compromisso. Eu dizia, inclusive, que a proposta do governo é chamada o teto de gelo, que ele derrete, ele vai se evaporando com o tempo. A proposta do Cajado já melhora o texto, já estabelece alguns mecanismos de controle, alguns dispositivos chamados gatilhos. Entre 10 gatilhos, 7 são acionados imediatamente. Na nossa proposta, minha e do Kim, à medida que o governo não cumpre a meta ou as metas fiscais, automaticamente todos os gatilhos são acionados e fica impedido de, por exemplo, aumentar gasto público e impondo uma série de ônus para o gestor, no caso o ministro da Fazenda, inclusive impondo restrições relativas à responsabilidade fiscal que estão presentes na chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, vigente ainda no Brasil. Você está dizendo que esse texto que o Cajado está entregando, ele, por exemplo, numa situação limite de descumprimento da regra fiscal, não haveria o risco de um impeachment do presidente da República?
Ainda não. Eu não vejo ele como duro o suficiente para que você possa responsabilizar plenamente o gestor. Inclusive, incorpora a proposta do deputado Cajado a possibilidade, eu sei que ela está sempre presente, de, por meio de uma lei complementar, revogar essa lei. Quer dizer, já sinalizando claramente. Eu sei que uma lei complementar pode revogar outra, mas quando você, na própria lei, estabelece que se o governo não cumprir as metas, deve mandar uma nova lei revogando aqueles compromissos estabelecidos do ponto de vista de responsabilidade fiscal, você já está convidando o próprio governo a descumprir as regras ali estabelecidas. Além disso, a proposta encaminhada, ou pelo menos a publicizada pelo deputado Cajado, ela estabelece mecanismos de projeção de receita, projeção de crescimento do PIB. E quando você tem projeção, normalmente você tem manipulação. Foi o que fez muito o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele projetava crescimento para além do que seria realizado para ter mais folga orçamentária. No nosso caso, na minha proposta, junto com Kim Kataguiri, a gente estabelece que toda a base de cálculo é com despesa realizada, o que impede manipulação por parte do Ministério da Fazenda e das autoridades da área econômica. Deputado, eu só tenho mais uma pergunta, posso? Temos tempo aí? Temos tempo? Não, eu só queria perguntar do ponto de vista político qual a viabilidade dessa sua proposta, deputado, e do Kim Kataguiri, do deputado Kim Kataguiri, ganhar adesão no Congresso Nacional, na Câmara. E faço essa pergunta mencionando alguns aspectos. A gente viu uma série de propostas de retrocesso do governo. A questão do saneamento, a questão da liberdade de expressão com relação ao apoio ao PL das fake news, que também não está avançando, e agora nessa questão fiscal, porque o projeto que foi enviado pelo ministro Haddad é simplesmente quase que de pai para filho, aquele negócio, né? Só que o filho que vai ser mal educado, e nós estamos falando que é um filho que já foi mal educado na história fiscal recente do país. Mas vamos lá. Qual é a possibilidade de ter adesão, digamos, de medidas mais rígidas do Congresso Nacional em relação à questão fiscal? Eu acho que é plena, Milton. Sinceramente, eu acho que há uma receptividade muito positiva dentro do parlamento, até porque foi o parlamento que impediu as mudanças na chamada lei do saneamento, né, do marco do saneamento, derrubando um decreto presidencial do presidente Lula. Foi o Congresso que está reagindo às tentativas de mudança na interpretação da lei que autorizou a privatização da Eletrobras. Foi o Congresso que está reagindo com relação às mudanças na chamada lei das estatais. E aí eu estou citando 3 tentativas de retrocessos promovidas e praticadas pelo governo do PT. E a gente precisa se preparar justamente para esse debate. Quando a gente oferta um projeto alternativo, como esse PLP, esse projeto de lei complementar 111, de minha autoria junto com Kim Kataguiri, na verdade a gente está possibilitando a melhora no debate, a qualificação no debate, para que no voto, inclusive com emendas, a gente possa melhorar o texto que está sendo relatado pelo deputado Cláudio Cajado. Dantas, temos tempo para mais uma pergunta. Maravilha. Deputado, 2 pontos foram, vamos dizer assim, nevrálgicos, até criando cisânia dentro do PT, dentro da base do governo, Bolsa Família e salário mínimo. Acabou que o relatório do Cajado colocou ali o salário mínimo, excepcionalizou o salário mínimo, considerando que ele vai ser alvo de uma lei específica, e o Bolsa Família está dentro dessa regra fiscal. Qual a sua avaliação sobre essa solução e o que o seu projeto alternativo propõe? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa ter consciência, inclusive a população mais pobre, de que isso é apenas uma tentativa de enganar a população mais humilde do Brasil. Porque, na prática, quando você tem descontrole do gasto público, o povo mais pobre, a parcela mais pobre da população é que paga a conta, por meio de inflação elevada, elevação das taxas de juros e desemprego. Então, quando você tem um maior controle no gasto público, ou seja, o governo gasta aquilo que pode, que arrecada, evidentemente ganha o mais pobre, porque a gente mantém a inflação sob controle e as taxas de juros podem cair. Então, esse é o princípio que deve nortear toda a discussão com relação ao equilíbrio fiscal. O governo do PT continua naquela marcha da insensatez, da demagogia, prometendo aquilo que não pode entregar e prometendo extrateto para tudo,
como o fez no passado, inclusive no governo Dilma, ocorrendo o que aconteceu, ou seja, o descontrole completo das contas públicas, a elevação da inflação para 2 dígitos, a maior recessão da história, com quase 14 milhões de desempregados. Nós não queremos reviver aquele momento trágico da história econômica do Brasil. Deputado Mendonça Filho, Dantas, obrigado pela gentileza da participação diretamente de Brasília aqui no Prós e Contras. Boa tarde aos senhores, hein?